Hoje, saindo de Santiago de Compostela, rumo ao sul, a caminho de Salamanca. O motor ronca. O amanhecer ainda veste a névoa sobre as pedras de Santiago de Compostela. Deixamos para trás a catedral que guardou séculos de peregrinos, levando no peito a força espiritual da Galícia. A estrada se abre diante de nós, cruzando vales verdes e montanhas que respiram lendas.
rumo ao sul, as curvas da serra nos conduzem a Bragança, no coração de Trás-os-Montes. À distância, surge o castelo medieval, orgulhoso, guardião das fronteiras de Portugal. Ali nasceu a poderosa Casa de Bragança, que levaria a coroa portuguesa a governar reinos em 2 continentes. Já estamos na cidade de Bragança. Bragança de Portugal. Espetacular! Sempre quis conhecer essa cidade. Já estamos chegando à cidade portuguesa de Bragança, cidade que sempre quis conhecer, já que deu origem ao nome da minha cidade no Brasil, Bragança Paulista. E aqui, no extremo nordeste de Portugal, ergue-se o Castelo de Bragança. É uma fortaleza do século XII, que guardou fronteiras, rotas de comércio e batalhas. Dentro de suas muralhas, nasceu a poderosa Casa de Bragança, fundada em 1442 por Dom Afonso, o primeiro duque que lançou as bases da futura dinastia real, os Bragança. 2 séculos depois, sua linhagem mudaria a história. Em 1640, o 8º duque, D. João IV,
liderou a restauração da independência portuguesa e tornou-se rei, iniciando uma dinastia que reinaria até 1910. Visitar o Castelo de Bragança é voltar a esse tempo de glória, imaginando D. Afonso, a cavalo, entrando triunfante com seus cavaleiros, enquanto o brasão dos Bragança tremula sobre suas muralhas, um lugar onde cada pedra e história se unem e mantém vivo o espírito de Portugal. Em relação ao Brasil, D. Pedro I e D. Pedro II pertenciam à mesma dinastia de Bragança, que teve origem no Castelo de Bragança, e a ligação é bem direta e histórica. Assim, a família Bragança, da restauração portuguesa em 1640, a independência do Brasil em 1822, carrega a herança política e cultural que começou neste castelo. Em resumo, o Castelo de Bragança foi palco da história de D. Pedro I e D. Pedro II, e é o lugar onde nasceu a Casa de Bragança, que levaria Portugal e Brasil a destinos imperiais. D. Pedro I era filho de D. João VI, neto da Casa de Bragança. Em 1822, proclamou a independência do Brasil e tornou-se o primeiro imperador brasileiro. Pouco depois, em 1826, chegou a ser também rei de Portugal, mas abdicou em favor de sua filha. Ou seja, D. Pedro I foi o elo que manteve Portugal e Brasil unidos na mesma dinastia, a dinastia de Bragança, mesmo após a independência. Já D. Pedro II tornou-se o segundo imperador do Brasil, reinando por quase 50 anos. Também descendia da Casa de Bragança, representando a continuidade da linhagem real portuguesa no trono brasileiro. Cada pedra parece ecoar a cavalaria de D. Afonso, o primeiro Duque de Bragança, e seus descendentes, que marcaram Portugal e Brasil. Assim, cada pedra do Castelo de Bragança guarda não apenas a história de Portugal, mas também o início da saga que levaria a Casa de Bragança a governar reinos em 2 continentes, unindo para sempre a memória de Portugal e Brasil.
Saindo de Bragança agora. Vamos embora. Rumo a Miranda do Douro.
Deixamos Bragança para trás e a estrada nos leva a Miranda do Douro, onde o rio profundo guarda a força da modernidade. A imensa barragem e a sua represa hidrelétrica surgem como um colosso de concreto entre montanhas antigas. Em poucos instantes, as rodas da moto deixam Portugal e tocam a Espanha. O Douro fica ao fundo, como uma linha viva entre dois países, e o horizonte se abre para a próxima etapa da jornada rumo a Salamanca. Aqui, entre vales profundos do rio Douro, ergue-se Miranda do Douro, antiga fortaleza fundada no século XII, quando Portugal consolidava sua fronteira com Leão. Suas muralhas e a catedral renascentista testemunham séculos de disputas e comércio fluvial. No século XX, a paisagem ganhou um novo símbolo de força, a barragem de Miranda, concluída em 1960. Uma das primeiras grandes hidrelétricas de Portugal, ela transformou o rio em um imenso lago, fornecendo energia e criando a fronteira moderna entre Portugal e Espanha.
Hoje, ao cruzar a represa, a viagem une história e engenharia, passando do antigo bastião medieval à imponência da tecnologia que move o presente. Agora, rumo à Espanha. Deixamos Bragança para trás e a estrada nos leva a Miranda do Douro, onde o rio profundo guarda a força da modernidade. A imensa barragem e a sua represa hidrelétrica surgem como um colosso de concreto entre montanhas antigas. Cruzamos sobre ela, sentindo a vibração da água represada e do vento que sopra fronteiras. Em poucos instantes, as rodas da moto deixam Portugal e tocam a Espanha. O Douro fica ao fundo, como uma linha viva entre dois países, e o horizonte se abre para a próxima etapa da jornada rumo a Salamanca. Já estamos na Espanha.
chegamos a Salamanca, cidade destino de hoje. Três cidades, três mundos e uma única aventura. De Santiago, onde a fé moveu milhões, a Bragança, berço de reis e duques, até Salamanca, onde o saber e a arte desafiaram o tempo. Uma viagem de moto que é mais do que a estrada. É uma travessia épica pela alma da Península Ibérica. A ponte romana de Salamanca foi erguida no século I, sobre o rio Tormes. Foi parte da lendária Via da La Plata, unindo o norte ao sul da Espanha. Dos seus 26 arcos originais, 15 ainda são romanos, prova da engenharia que atravessou 2 milênios. Símbolo da cidade e presente em seu brasão, a ponte guarda lendas como a do touro protetor, e continua viva, conduzindo hoje peregrinos, moradores e viajantes, um elo eterno, o passado glorioso e o presente vibrante de Salamanca. Salamanca, cidade dourada da Espanha, onde cada pedra guarda a força de 8 séculos de história. Erguida às margens do rio Tormes, essa joia castelhana foi palco de romanos, visigodos e mouros, até brilhar no coração do Reino de Leão. Aqui, a Idade Média encontrou a Renascença e forjou um dos centros intelectuais mais poderosos da Europa. Seu maior símbolo é a Universidade de Salamanca, fundada em 1218, a mais antiga da Espanha e uma das mais antigas do mundo. É para lá que estamos indo agora. E já chegamos ao centro histórico de Salamanca. Uma cidade medieval completamente preservada, famosa Catedral de Salamanca. E esta é a Universidade de Salamanca, fundada em 1218, a mais antiga da Espanha e uma das mais antigas do mundo. O motor desacelera e Salamanca
surge em ouro no entardecer. As catedrais se acendem, a Praça Maior brilha como um convite. De Santiago a Bragança, cada quilômetro foi uma história e emoção. Agora, diante da cidade dourada, encerramos a jornada, mas não o sonho. As estradas da Península Ibérica permanecem abertas, guardando novas aventuras. Aqui nos despedimos. Até a próxima partida. Salamanca, Espanha.